Fala, moteleiros! Hoje é terça-feira, dia de falar sobre motel. Sejam muito bem-vindos, muito boa noite a todos. O pessoal aí vai entrando na live. Seja muito bem-vinda a Gisele, o Lucas do Motel Porto Sedução. Muito boa noite, pessoal. Hoje o bate-papo vai ser muito legal. Hoje nós vamos mostrar para você como uma consultoria especialista no segmento da motelaria traz resultado para o teu motel. Mesmo no momento de pandemia, muitos motéis tiveram grandes resultados, mas aqueles que realmente buscaram conhecimento, buscaram pessoas com uma boa bagagem na motelaria, esses motéis decolaram. E hoje nós vamos trazer a Gisele, nossa parceira, minha mentorada aí do Motel Acaso de Canoinhas. Vamos contar um pouquinho do passo a passo que ela teve nesse 1 ano que nós estamos trabalhando lá no motel dela, trazendo resultado, melhorando processos. E com isso, entender mais como uma consultoria especializada traz resultado pro motel. Tenha certeza disso, né? Hoje em dia, nesse momento de pandemia, muitos moteleiros não sabem o que fazer, não sabem para onde correr, não sabem que e por onde começar as mudanças do motel. Não sabem se entram na nova motelaria, se não entram, se continuam atendendo a perspectiva atual do motel, dos seus clientes, ou se realmente investem dinheiro no motel, realmente vão atrás de recursos, às vezes vão buscar dinheiro fora para investir no motel, para melhorar o posicionamento e também os resultados. Muitos moteleiros estão em cima do muro, não sabem se desistem do segmento ou se voltam a toda para o segmento devido a esses altos e baixos que essa pandemia tem trazido para o segmento, tá? Então, hoje o foco principal vai ser mostrar para vocês que, mesmo em pandemia, fazendo um bom trabalho, buscando conhecimento e buscando pessoas que vão te ajudar e que tenham, obviamente, conhecimento na motelaria, vão trazer resultado. Existem muitos consultores pelo Brasil, mas são poucos que realmente sabem da tua necessidade, já passaram pelo dia a dia da motelaria e realmente estão dispostos a te ajudar. Beleza? Galera, hoje a live vai ser aprendizado, então não esqueçam, caneta e papel na mão. Se tiver perguntas, fiquem à vontade, tem um balãozinho aqui embaixo. Se você também acha que essa live é importante para outros moteleiros, tem um aviãozinho aqui embaixo, manda para os seus colegas, chama eles para a live, porque vai ser conhecimento pleno aí que nós vamos estar trazendo, eu e a Gisele, aí para vocês, beleza? Então, eu vou estar trazendo aqui a Gisele para vocês conhecerem um pouco mais dela e a gente vai começar um bate-papo bem bacana aí para vocês poder trazer resultado aí para o motel de vocês, beleza? A Gisele ainda não entrou aqui, certo? Vamos aguardar ela entrar novamente, certo? Para que a gente possa conversar um pouquinho, beleza? O foco principal vai ser o quê? Entender que momento ela viu a necessidade de contratar uma consultoria, os benefícios que ela teve, o passo a passo que ela deu no andar do ano passado e quais são os planos que ela vai ter aí para esse ano, mesmo em pandemia, continuar evoluindo no motel dela, certo? Então, vamos aguardar ela entrar aqui. Olá, Kiki. Respondendo a sua pergunta, a sua live vai ser de 1 hora no máximo, beleza? Olá, Gisele, Olá, tudo bem? Tudo bem. Tudo certinho com você? Tudo certo. Que ótimo, maravilha, maravilha. Gisele, primeiramente quero te agradecer aí pelo seu tempo. Sei que você é uma pessoa bastante ocupada aí, você não atua só no motel, você tem também um consultório de psicologia, né? Então, o teu dia a dia é bastante corrido, né? Então, gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal, para que eles te conheçam um pouco mais aí e
para poder te compreender o que realmente você faz aí no motel, ok? Ok. Então, primeiramente, boa noite, Roberto. Boa noite para todo mundo que está assistindo aí a live. Eu vi que a Giza está online, o Tá todo Mauri mundo do online hoje. Motel Kalahari também está aí. Então, boa noite a todo mundo. Então, meu nome é Gisele, eu sou gestora do Motel Acaso, em Canoinhas. Então, para quem não conhece, Canoinhas é uma cidade do norte aqui de Santa Catarina. Temos mais ou menos 55 mil habitantes aqui na cidade. E nós temos 2 motéis, né? Nós temos o Motel Êxtase e o Motel Acaso. E eu atuo nos 2 motéis, mas mais forte no Motel Acaso. Perfeito, bacana, legal. Gisele, eu queria que você contasse um pouco mais a tua história pessoal, para as pessoas que querem te conhecer. Você atua hoje nos 2 motéis e Isso. atua também com um consultório de psicologia, né? Como que você faz essa didática aí para você estar atuando nos 2 campos? Conta para nós. Então, eu sou psicóloga também, então eu trabalho no consultório e teve um tempo que eu estava mais focada no consultório. Hoje, faz mais ou menos um ano, um pouco mais, eu tô mais focada no motel, né? E já faz mais ou menos uns 6 anos que eu trabalho no Motel Acaso, porém, mais de um ano que eu tô focada mais no motel. Mas ainda atuo também no consultório, continuo atendendo. E mais após, no início da nossa consultoria, né, que faz mais ou menos um ano, também um pouquinho mais, eu acredito, foi que eu comecei a focar um pouquinho mais no motel, porque eu vi que precisava de tempo. Certo. E o que te fez voltar para o motel? Já que você estava atuando muito mais fortemente no consultório, o que te fez você vir para o motel? Qual foi a percepção aí que você teve, aquela virada de chave? Não, realmente eu preciso dar atenção para o motel. Então, eu comecei a ver assim que a gente precisava de muitas mudanças aqui dentro, né? E aí a gente teve. Eu conheço o Roberto faz alguns anos, né? A gente usa aqui, tanto no Motel Acaso quanto no Motel Êxtase, o sistema de automação aí do Roberto, né? O Infobac, o Infomotel. Então a gente já se conhece Isso. há bastante tempo. Sim, E claro. aí o Roberto, a gente estava conversando um certo dia, aí um pouquinho mais de um ano, e ele falou sobre essa questão de consultoria, né? Eu achei assim que era o que eu precisava naquele momento, porque a gente estava com aquele pensamento, naquele momento, mais de um ano atrás, de que motel não ia mais para frente, sabe? Que um dia talvez o motel já não ia mais dar tanto dinheiro, a gente estava com aquele pensamento pessimista em relação ao motel, né? Uhum. E aí, a partir do momento que a gente fechou a nossa consultoria, o nosso pensamento em relação ao motel mudou totalmente. Totalmente. Bacana. Deixa isso mais para frente, calma, Ah, só uma palhinha, tá? Já estamos mas já vai chegando aí falando, na. falando, né? Eu sei, exatamente. Mas aí então, assim, você já está há mais ou menos 6 anos aí à frente da gestão do Motel Acaso. Isso. Mas faz mais ou menos um ano e pouco, que você realmente, opa, o motel, eu preciso dar mais atenção, porque. Como a gente conversou naquela época, eu te mostrei os resultados e aonde poderia chegar, o potencial que o Motel Acaso tinha. E eu Sim. acredito que você tomou isso como verdade. Não, realmente vejo que o motel tem potencial, mas realmente precisa fazer um trabalho um pouco mais incisivo nas melhorias, né? Sim, é bem isso. Aquela questão que a gente estava assim com um pensamento negativo em relação ao motel, aí a gente mudou assim nosso pensamento e a gente viu que o motel tinha muito a ganhar ainda e a gente poderia entrar nessa que todo mundo está chamando aí de nova motelaria, né? Mas que fez todo sentido naquele momento. Aí começamos o Bacana. nosso processo aí de consultoria, né? Legal, exatamente. Então chegamos aí a. Então, assim, Gisele, conta para nós aí quais eram as dificuldades que você tinha antes de entrar à consultoria. Ou seja, antes de nós começarmos a nossa conversa. Como estava o Motel Acaso?
Então, a gente já vinha com o faturamento baixando, né? O motel vai fazer 14 anos, se não me engano, agora em 2021, né? Certo. Então, a gente estava com o faturamento baixando, é, a gente estava sem motivação, né? Um pouco meio que perdido, assim, o que que a gente poderia fazer. E a partir do momento que a gente começou as nossas conversas, a gente viu que o motel tinha e tem muita possibilidade de crescer, né? Mas a gente teve que Uhum. fazer muitas mudanças para isso. Sim. Muitas mudanças de questão de gestão de pessoas, de gestão de processos, de gestão de compras, de cardápio, enfim, todas as áreas aí que Nós, envolvem um motel, né? nós vamos chegar lá. Qual foi a principal área que você. Não, realmente, essa área aqui, para mim, era a pior que tinha naquele tempo. Hoje, com a tua visão de hoje, qual era a tua pior área que estava bem defasada? Eu acho que tudo começa pela questão da gestão de pessoas, né? A partir do momento que você tem um grupo trabalhando para o mesmo propósito, as coisas ficam mais fáceis. Uhum. Isso ainda a gente vem trabalhando para melhorar essa parte. Mas é uma das partes Certo. assim que eu acho que foi o que começou. A mudança de questão de pessoas, né, do nosso time, das nossas pessoas que trabalham aqui, das nossas colaboradoras, mas também dos nossos processos, da padronização, que era algo que eu estava buscando, que era querer padronizar algumas coisas aqui dentro. Uhum. Então, o que te levou mesmo, até o Lucas está falando aí, a gestão de pessoas é a parte mais difícil. Sim, Lucas, é uma das partes mais complexas de todo o controle, todo o trabalho do gestor. Mas quando você tem padronização, você tem controle da padronização do motel e exatamente o controle dos processos, você consegue fiscalizar melhor e dedicar mais tempo para cada setor que precisa da tua atenção. Porque senão, o gestor, né, Gisele, na época vocês eram praticamente espectadores do motel. Sim, Deixavam a corda rolar, ou seja, davam uma puxada de vez em quando, mas vocês eram espectadores, não eram gestores do motel. E hoje vocês tomaram, não, opa, eu parei de ser espectador e vou fazer parte do meu time. Eu vou estar lá na frente, liderando a minha equipe e dando rumo para ela. Então a parte de controlar os processos é o melhor cenário, né, Gisele? Foi aí que todo mundo, tudo começou a fazer a diferença, né? Foi é. controlar e padronizar, né? E essa questão que você falou de tempo, né? A gente tem que dedicar o tempo aqui dentro. Uma coisa que você me falou, assim, eu sempre tenho isso ainda no pensamento, é que a gente tem que entrar nas nossas suítes, a gente tem que ver o que a gente está oferecendo para o nosso cliente, a gente tem que sentir como se fosse o cliente lá dentro, né? O que que o meu cliente gostaria de ver aqui nessa suíte? Sabe? Uhum, Ter legal, esse. legal. A gente tem que tirar um tempo para fazer essas coisas. E a gente não fazia, né? Não fazia. Exatamente, isso que eu queria te perguntar. Vocês não faziam esse tipo de trabalho, vocês não entravam Não. nas suítes, não tinham os olhos do cliente, os olhos do convidado lá dentro. Talvez a gente até entrava, mas assim, de vez em quando, e só para olhar como é que tava, se tava tudo funcionando. Então a gente não tinha aquele olhar do cliente. Sabe aquela coisa do cliente entrar Uhum. e como é que o cliente vai ver a minha suíte? Exatamente, Hoje a gente já exatamente. pensa nisso, né? E já Exatamente. passa isso para todos os nossos colaboradores também, para que quando a camareira, a recepcionista entre, ela tenha aquela visão do cliente entrando, né? O que que o cliente gostaria de Uhum. encontrar e de que maneira ele gostaria de encontrar aquela suíte. Certo, legal. Agora eu quero que você conte um pouquinho do primeiro momento que eu fui visitar. O que que aconteceu aí no motel? Como foi o meu primeiro passo aí quando eu cheguei no motel? Como foi a primeira abordagem? Uhum. Então, a gente marcou ali uma data e o Roberto veio aqui. Ele já tinha vindo aqui outras vezes pela questão do sistema ali, né? Mas nunca como o nosso consultor. Então, a gente marcou, ele veio, ele fez um pente fino aqui, né? Então, olhou desde nossas suítes, nossa estrutura externa, como era a nossa organização aqui dentro, a organização das nossas suítes em questão
padronização, enfim, fez um pente fino ali, né? E daí depois ele voltou com um livrinho assim de coisas para me fazer. Bastante Exato. coisa. Exatamente, né? Então a gente faz um trabalho de acompanhamento. A gente, primeiramente, esse é o meu trabalho, ele é um pouquinho mais personalizado, um pouquinho diferente, né? Muitas pessoas fazem uma visita online. Não tô discriminando esse modo de operação, mas o meu trabalho ali eu vi que a Gisele precisava de uma ajuda personalizada, né? Então eu fui até o motel dela, ninguém sabia que eu ia no motel. Eu entrei como cliente oculto no Sim, motel. aham, foi isso, Exatamente. exatamente isso. Eu entrei como cliente oculto, Aham. usufruindo do motel, ninguém sabia de nada. Eu fui lá e aí eu comecei a identificar a análise vinda do cliente. O que realmente é a perspectiva quando o cliente chega numa casa motel, como ele é atendido, o painel, qual é a primeira imagem que ele estava tendo no motel. A partir disso, fui para as suítes. Chegando lá, fiz uma análise das suítes, olhei os pontos de venda, o que poderia ser melhorado, fiz várias anotações, vi a parte de limpeza e organização, né, Gisele? Uhum, Essa parte eu sim. bati muito forte na parte de limpeza e padronização. E depois eu voltei. Quanto tempo depois, Gisele? Você até ficou meia surpresa, achando que eu não estava demorando e tal. Uhum. E depois eu voltei aí. Como é que foi quando nós fizemos aquela reunião de apresentação da visita que eu fiz em loco no motel? Como foi? Então, você fez essa primeira visita sendo um cliente, né? Primeiramente, como um cliente oculto. É, Foi uma pernoite, né, que você fez ali, depois conheceu a equipe, conheceu o motel, enfim, aquele pente fino que eu falei, né? E eu, Uhum. eu acredito que foi mais ou menos um mês depois que você voltou, Isso, né? mais ou menos Aham, isso. Deu quase 30 dias depois eu voltei para apresentar toda a minha análise do motel. isso. E como Então eu tô foi? até Como com o foi essa reunião? documento aqui, ó. Tá Eu ainda fui aí? Olha aí que eu legal. fui olhar de Acho, novo, pensei, será que tem alguma coisa que passou que eu ainda não fiz aqui? Fui Isso, olhando. Ainda isso, tem, né? exatamente. Olha, eu quero colocar uma coisa muito bacana aqui, quero até dar os parabéns para a Gisele. Ela é uma gestora muito dedicada, é uma pessoa que realmente vestiu a camisa da motelaria, vestiu, não, eu quero me profissionalizar, eu vou melhorar o meu motel e vou destinar tempo para essas mudanças. No entanto, que ela tem ainda o documento que eu entreguei para ela Tenho, aham. na segunda visita, onde que ela anota o que já foi feito, o que precisa ser analisado, o que já melhorou, quais são os resultados. Ela faz esse acompanhamento. E isso é muito importante. Não é só o trabalho de quem está dizendo o que tem que ser feito, mas no meu caso é 10% que eu digo que ela tem que fazer e 90% é parte dela. É ela que tem É. que botar o papel, colocar em execução tudo o que acontece. 90% é a ação dela no processo. E aí é aí que a gente identifica realmente quanto o moteleiro está comprometido com a mudança, está comprometido com a evolução do motel, está comprometido em posicionamento e entender que realmente o meu motel tem potencial e pode melhorar, né? Então É. isso eu quero parabenizar a Gisele, que ela realmente vestiu a camisa e continua vestindo a camisa dessa mudança que faz parte da nova motelaria. E acho que uma das primeiras mudanças, porque teve algumas coisas que foram mais fáceis, outras a gente entrou assim um pouquinho em atrito, será que a gente faz ou não Normal. faz, né? Então, e eu lembro que uma das primeiras coisas que você colocou ali, que no início eu não vou fazer, foi, digamos, a troca de identidade do motel, iniciando pela troca da nossa logo. A gente tinha uma logo, Exatamente. a gente tinha uma logo no motel e eu falei, mas não, para que trocar? A gente já tem, né? Mas eu vou te dizer assim que parece que após a mudança da logo do motel ficou tão bonito. Oi, Gisele, deu uma travada. Pode repetir novamente? Oi, Gisele. Acho que a conexão dela deu uma travada. Então, Oi, sobre a Gisele, logo, voltou. voltou? Ok. Tá voltando, Então, voltou agora. Perfeito. sobre a logo,
Então foi uma das coisas assim que você primeiro passou pra gente e que eu não tinha, não ia fazer, né? Mas depois Uhum. da mudança, eu acho que ali começou. Foi uma nova identidade, parece que estava começando um novo motel a casa a partir daquele momento. Então, Legal, uma olha aí, criação de uma pessoal. nova identidade, né? Exatamente. Olha, quando você muda o nome do motel, parece que você está começando um motel do zero. Você está dispondo energia para aquela nova marca, para aquele novo conceito. E é aí que começa as mudanças do motel, o entendimento do processo. Foi algo que eu simplesmente, olha, essa logo não está legal. Para voltar para as mídias sociais, as ações em marketing que o motel também fazia parte da minha análise, começar a fazer, ali nós vimos que realmente começar com uma nova identidade faria muito sentido. E isso trouxe grandes resultados para o motel, essa mudança de logomarca, né, Gisele? Sim, começou por ali, né? A gente não teve mudança do nome do motel, a gente teve mudança da logomarca, da cor predominante também, então começou ali, sabe? A primeira, acho que grande mudança foi essa mudança de identidade, para que a gente começasse um processo novo a partir dali. Legal. E aí depois disso vocês fizeram a parte da identidade e também começaram em contrapartida com o marketing no motel. Vocês tinham uma gestão de redes sociais meio que amadora, vamos colocar assim, né? Existia uma agência que trabalhava com a gente, porém, assim, não era nada especializado, né? E foi uma das coisas que você colocou também, de uma agência que teria que mudar, enfim, e o investimento, assim, a gente pagava um valor e a gente teve que pagar 5 vezes, 6 vezes mais. Então, Uhum, começou com o investimento de marketing, a partir do momento que a gente tinha uma nova logo, uma nova identidade, a gente tinha que divulgar aquilo, né? E nada mais exatamente. certo do que você contar com uma agência, uma equipe que vai te ajudar a fazer esse trabalho. E lógico, essa agência tem a minha supervisão também, né, Gisele? Eu estou em cima Uhum. também dos resultados e eu continuo acompanhando toda a parte de rede social do motel para ver se está sendo aceitável, se está trazendo resultado. Lógico, isso é Uhum. é o meu atendimento personalizado com a Gisele, né? E isso, o marketing trouxe resultado para o motel? Qual foi a mudança do acaso antes com a rede social e agora com uma agência mais voltada e com acompanhamento mais assertivo? Ele fez toda a diferença, né? Acho que começou por ali essa questão do marketing. A gente não tinha a parte de reservas também muito ativa, né? O cliente ligava Uhum. aqui e fazia uma reserva, ligava, né? Hoje não, a maioria dos clientes é WhatsApp, é Instagram, então você tá ali, tem que responder. A gente criou as nossas artes para conseguir atender os nossos clientes, né? Eles querem ver as fotos das suítes, eles querem ver os vídeos, eles querem ver a nossa gastronomia. E a gente precisa ter é, essa parte toda montada para poder responder aos nossos clientes. Hoje, eu posso dizer que assim, mais de 90% das reservas é Instagram e WhatsApp. Vem Olha que dali. bacana, né? Todo mundo fala, cada chat é uma venda, é um clique, né? É um clim É. clim. É dinheiro entrando, cada direct é dinheiro entrando. E isso, pessoal, vocês têm que entender. Tem que fazer acompanhamento, tem que verificar, fazer essa gestão profissional do marketing, porque hoje novo perfil de clientes de motel, eles querem interagir com o motel, eles querem saber promoções, eles querem saber as melhorias do motel, querem saber fotos, gastronomia, vídeos, eles querem entender como vai ser a chegada deles no motel, o que eles vão ter de entretenimento dentro da suíte, todos opcionais, e nada mais do que fotos profissionais, vídeos profissionais para gerarem conteúdo, né, Gisele? Foi isso que É, foi um dos passos seguintes foi a criação dos conteúdos do motel, né? e os conteúdos sendo conteúdos nossos, né? Exato. E não você postando uma foto ali que você achou na internet, enfim. Não, o que a gente posta, os conteúdos são conteúdos nossos, são das nossas suítes. Oi, Gisele, deu uma travadinha. Parou em suíte. Oi?
traz muito resultado. Oi, Gisele, deu uma travadinha quando você falou de suítes. Volta um pouquinho aí e repete para nós, por favor. Então, o que eu quis dizer é que nós montamos as nossas artes, nós tiramos as fotos, então é nosso conteúdo, né? As fotos do nosso cardápio dos nossos pratos. Então a gente tem um cuidado assim do que a gente vai divulgar, ser aquilo que realmente é do motel. Perfeito, é isso aí, pessoal. Olha só, muitos motéis utilizam de imagem de banco de dados. Nem sempre dá para usar. Quanto mais o motel usar as imagens próprias, mais realista vai ser e mais resultado vai ter para o motel. Lógico, de vez em quando vai ter que usar uma imagem de banco de dados, alguma coisa. Sim, às vezes tem. Acontece, mas não é sempre. Vamos colocar aí 5 a 7% das postagens das redes sociais entra alguma coisa de banco de imagem. O resto é tudo criação do próprio motel. E isso dá geração de valor para o motel. Mostra resultado e mostra que o motel está mudando a forma de atuar para buscar mais resultado, né, Gisele? E aí vinha uma outra preocupação que eu tinha, que não adiantava ter foto bonita, mas que aquela foto deveria expressar o que realmente a suíte oferece. Né? Exatamente. O que o Isso cardápio é muito importante. oferece, né? Exatamente, é muito importante. Não é o fato de você utilizar fotos reais, mas que você consiga entregar algo de qualidade ao cliente. Não adianta você lá no dia, a cozinheira, a tua melhor cozinheira fazer os pratos e no outro dia ser outra pessoa que vai fazer a apresentação e não vai chegar na mesma qualidade. É a mesma coisa uma decoração de suíte, um dia ser a tua melhor camareira, lá que você bateu a foto, fez uma coisa legal, no outro dia uma outra pessoa que vai fazer sem qualidade. Vai dar problema na satisfação do cliente. Isso foi um dos pontos que nós mais batemos, né, Gisele? A satisfação do cliente, né? Sim, e esse é um dos pontos que a gente ainda tá trabalhando em cima, que é dessa padronização de todos esses processos, né? E não é uma coisa fácil de você fazer. Você fazer a padronização do cardápio, por exemplo, uma das coisas que a gente já está quase que concluído, mas tem a padronização da lavanderia, tem a padronização da limpeza, tem padronização do atendimento, e é uma coisa que demanda tempo de você fazer. Mas aí o que acontece? Se você vai trocar um colaborador teu, fica muito mais fácil de você treinar uma outra pessoa quando você tem as coisas padronizadas, né? Exatamente. Vamos elencar aí algumas coisas de mudanças que ocorreram fortemente no Acaso Motel ano passado. O ano passado eu lembro que eu havia comentado, um dos pontos que eu lembro, que nós tínhamos que mexer na lavanderia, né? E sim. Passou um tempo, isso ficou. O que aconteceu com a lavanderia? Foi mexida, não foi? Qual foi o resultado dela? Conta pra nós. Então, só para o pessoal entender, assim, a demanda da nossa lavanderia, então a gente tem 2 motéis e mais um hotel aqui na cidade. Então, toda a roupa vem para cá, né? Então, aquilo ainda é muita roupa que a gente lava aqui, bastante. Então, o Roberto sempre batia que a gente precisava ter uma pessoa só para lavanderia. A gente já tem, as meninas trabalham aqui na lavanderia, mas uma pessoa que cuidasse da nossa lavanderia. E eu estava um pouquinho relutante em questão de contratar mais uma pessoa, né? Porque a gente pensa em custos também, ainda mais agora nessa questão de pandemia, fica um pouco inseguro, né? A gente fazer mais Sim. contratação. Mas passou um tempo e eu tive que dar razão para ele. Era necessário. Viu? Exatamente. A gente estava perdendo o foco. Nosso foco parecia que era lavanderia, isso aqui é um motel, né? O nosso foco são nossos clientes. Exatamente, o foco é o motel, o foco é o cliente, o foco é o convidado, os processos internos têm que fluir e você não pode focar num processo e deixar a estrela principal, que é o convidado, a desejar, você não entregar um serviço de qualidade e aí isso acaba transtornando tudo, ou seja, um efeito cascata, onde vai estourar onde? No cliente e na satisfação do nosso convidado. Outro ponto que a gente mudou também, né, Gisele, foi o atendimento, né? Como é que era o atendimento do Acaso antes, tanto na parte automatizada e quanto na parte também personalizada, ou seja, o atendimento das recepcionistas com a venda dos pacotes e do atendimento ao cliente. Qual foi essas duas mudanças que aconteceram aí no motel?
Então, a primeira questão, a mudança física, né, de atendimento, a gente sempre teve autoatendimento, mas era um autoatendimento com painel simples, e aí veio o Roberto, não, vamos fazer autoatendimento com touch, com imagem, com foto de suíte e tal. Eu falei, tá, vamos. Daí, da entrada e da saída, eu falei, calma, Roberto, vamos começar pela entrada, vamos fazer um autoatendimento com o touch ali, com umas imagens bonitas. E aí foi o que a gente fez, a gente mudou todo o nosso painel de entrada, a gente fez fotos profissionais para que fossem colocadas, para que o cliente, antes de escolher a suíte que ele deseja, ele veja as fotos, né? Porque as Exatamente. fotos criam um desejo na pessoa. Então, às vezes você consegue vender aquela suíte que tem um valor um pouco mais elevado. Por quê? Porque o cliente olhou aquelas fotos e ele ficou com desejo de ir lá, né? Então, a gente Uhum. fez esse primeiro painel, né, da entrada do motel, do autoatendimento, a gente já tinha, mas era um painel mais simples, mudamos, tá um painel lindo. E agora, há pouco tempo, a gente trocou o painel de saída também painel com touch, com pesquisa de satisfação. A gente está implementando agora o cartão fidelidade, né, que é o que ficou para a gente fazer ainda esse mês. Mas então, a Sim. questão física do atendimento do cliente, o autoatendimento, foi assim, mudou e ficou muito melhor, E no meu como foi ponto a de vista. perspectiva, a visão do cliente? Como foi a aceitação do cliente? Foi difícil o autoatendimento com touch? Ou já os clientes na primeira iteração já foi? As dúvidas foram diminuindo? O atendimento personalizado do cliente precisar de atendimento, como foi isso? Diminuiu, aumentou? Como é que está essa relação? Eu achava que ele ia demorar mais tempo para os clientes começarem a aprender, né? Que agora era touch, era diferente, ele podia ver as fotos. Mas foi rápido, foi rápido. Ainda tem algumas pessoas que têm um pouco de dificuldade, talvez, mas é a minoria, sabe? Uhum. Deu super certo. No Êxtase, o outro motel que a gente tem ali, a gente colocou antes, né, o painel ali do touch. Lá foi um Sim. pouquinho mais difícil. Lá demorou mais tempo, mas aqui, como era um painel mais interativo, com mais imagens, assim, eu acho que foi rápido até. Só para explicar, nós temos alguns modelos de autoatendimento, como as imagens são totalmente personalizadas, é montado conforme a necessidade do motel. No caso do Acaso, a gente fez com imagens, com fotos, com logo, com botão interativo, ficou muito legal. Já no Ecstasy, nós fizemos algo mais simples, mais funcional, voltado para o cliente escolher a suíte, ver preço e entrar no motel. Algo sem muita iteração, vamos colocar Uhum. assim, né? Então, essa foi a grande diferença dos dois motéis. Até mesmo foi uma das mudanças que nós fizemos, foi mudar o perfil do motel, né, Gisele? O Acaso e o Ecstasy antes eles competiam, né? Em preço, em várias coisas. E hoje isso não ocorre mais. Apesar do motel ser vocês são donos dos dois motéis, mas hoje vocês não brigam mais com o público que atuava tanto no Ecstasy quanto no Acaso, né? O Êxtase, ele tem uma estrutura mais simples, né? Valores mais baixos também. E foi uma questão que você falou para a gente não competir um com o outro. Então a gente fez uma separação, né? Até porque o Acaso é um motel que é mais requintado, digamos, sofisticado, talvez, do que é o Êxtase, né? Uhum. Então teve essa diferenciação. Aqui a Legal. gente fez muitas mudanças que lá ainda não foram feitas, mas é por falta de tempo também, não dá para atuar assim nos dois. Por isso a gente optou pela consultoria aqui no Acaso. Sim, mas antes os motéis competiam, né? Sim. Em Aham. preço, em permanência, era totalmente competitivo os dois motéis, né? Isso foi um dos pontos que eu bati quando eu entreguei a consultoria, a análise dos dois motéis, que eu vi que estava atendendo o mesmo público por oferecer o mesmo valor, né? Lá sempre foi um pouco o valor mais reduzido, né? Mas agora a gente diferenciou mais de um para o outro. Uhum. Aqui a gente teve, não sei se eu posso falar já da questão da gastronomia, então uma coisa que a gente não investiu lá, né? É uma das coisas que o Roberto colocou do chefe no motel, né? Então
A gente contratou um chefe de cozinha, ele veio, assina nosso cardápio hoje, dá treinamento. Então a gente teve uma mudança assim muito significativa nessa área de gastronomia aqui dentro. Depois, né, dessa. Eu nunca tinha pensado, chefe de cozinha no motel, né? Que coisa! Mas depois que você vai olhando, antes a gente tinha uma visão muito de Canoinhas só, né? A gente se comparava com Canoinhas, coisas de Canoinhas, então a gente não tinha uma visão muito ampla. Aí, depois da consultoria, a nossa visão, assim, cresceu bastante. A gente começou a se comparar com motéis de grandes cidades, o que eles estavam fazendo, o que a gente pode fazer, né? A gente tem uma estrutura pequena aqui, mas a gente pode colocar muitas coisas para diferenciar. E uma das coisas foi o cardápio assinado por um chefe de cozinha. E o faturamento da cozinha, assim, em questão de vendas, aumentou bastante. E o faturamento do motel também teve algo bem significativo. Exatamente, né? Isso foi um dos pontos que foi muito legal acompanhar o crescimento do Acaso no ano passado, porque mesmo em pandemia, o motel teve um retorno muito satisfatório. E outra questão também, onde nós abordamos, é que ele já tinha uma cozinha, mas não explorava com a devida eficácia. Tinha alguns pratos, tinha algumas porções, mas não tinha uma venda assertiva, né? Então nós colocamos, inclusive foi feito uma live com ele, com o chefe Gustavo. Se você não assistiu, corre lá, tá lá no nosso Instagram, aqui no nosso Instagram, no IGVTV, ou lá no nosso canal do YouTube também, no nosso blog. Tá lá essa live maravilhosa que foi feita com o chefe Gustavo, onde ele comenta os resultados, os acompanhamentos e realmente, pessoal, quando o motel tem a oportunidade de ter uma gastronomia, fazer um trabalho diferenciado, isso dá resultado. Hoje, o Acaso Motel, a venda da cozinha representa 40% da venda de alimentos e bebidas do motel. É uma referência muito satisfatória, que ainda dá para potencializar muito mais, né, Gisele? Sim. Esse vai ser o nosso trabalho desse ano, de potencializar muito mais, da cozinha chegar entre 50% e 60% da venda de alimentos e bebidas. Então isso vai subir muito mais, né, Gisele? A nossa perspectiva é que isso aconteça, né? Como a gente focou na questão de experiência para casais, geralmente o casal que faz a reserva, a gente já mostra que a gente tem o nosso cardápio, que a gente tem as nossas decorações, então a gente consegue agregar valor àquela reserva. Então não é uma reserva só para você vender a hospedagem, é uma reserva para você vender uma experiência de gastronomia, uma experiência visual com uma decoração, e você consegue agregar ali e ter um ticket médio muito mais alto. Exatamente. O Motel Acaso, ele teve um crescimento de ticket médio de praticamente 20%. Analisando todos os meses ali, deu de média 20%. E eu posso falar o faturamento quanto cresceu, Gisele, ou não? Pode falar quanto cresceu. Pode. Quanto cresceu? Em comparativo, tá? Então, pessoal, fazendo um comparativo moteleiro, a análise é feita como? Esse mês comparado, ou seja, mês de março não conta, nós vamos avaliar fevereiro desse ano com fevereiro do ano passado, certo? Antes da pandemia. Alguns meses, antes da pandemia, obviamente. O crescimento ali deu praticamente quase 40%, tá? Analisando o comparativo de outros meses que eu fiz do Acaso Motel, chegou um aumento de faturamento em 67%. Foram os meses então, pessoal, ali, outubro, novembro, dezembro. Exatamente, exatamente. Muito bons mesmo. É algo que eu venho colocando muito para a motelaria. Os melhores meses que eu tenho acompanhado dos motéis sempre começa o crescimento em setembro, aí vai a alavanca, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Esses são os melhores meses dos motéis que eu tenho acompanhado. Óbvio, isso vai muito de região para região, tá, pessoal? Não dá para generalizar isso, tá? Mas tem região, no caso aqui no sul, como nós temos meses de inverno, que são mais frios, isso acaba refletindo muito no motel, porque, diga-se passagem, né? A gente tem briga para ir em casa tomar banho, imagina tirar roupa no motel, né, Gisele? Para sair, né? Exatamente, né? É isso.
também. Aham. Exatamente. O Lucas fez uma pergunta, Gisele, aqui. Quantos apartamentos tem uma casa, um motel hoje? Com quantas suítes ele atua e quais são as diferenças de categoria? Então, um motel acaso, nós temos 15 suítes, né? São 8 suítes com hidro e 7 suítes sem hidro. Antes a gente tinha aquela mania de chamar de suíte simples, né? Chegava cliente suíte simples, simples. Então a gente tirou isso. Hoje a gente não chama as nossas suítes de simples, né? Hoje E como é que foi a... Também acho que consta aí no documento aí, quando eu entreguei o dossiê, também constava a mudança das categorias, né, Gisele? Como é que foi essa aceitação das mudanças do nome das suítes? Então, a gente acabou não mudando os nomes das suítes, porque todas as suítes são temáticas. Então, cada uma tem um nome referente à decoração que tem na suíte, né? Então, o que a gente Certo. mudou? A gente mudou o nome das categorias. Então, antes era a categoria simples. E hoje? Simples, promoção. E hoje a gente tirou essa palavra simples, né? Hoje a gente tem a Flex, a gente tem a Fit, que são as duas que entram nas suítes que antigamente eram suítes simples. Então a gente não Certo. chama mais as nossas suítes de simples. Exatamente. Ele saiu. Muda o formato, muda a linguagem de você oferecer um produto. Quando você oferece por um nome melhor, com uma apresentação melhor, é algo que vai atrair um resultado e o cliente vai entender que aquilo tem um valor agregado e vai estar disposto a pagar por aquele valor agregado, mesmo sendo apenas um nome. Um nome remete ao topo. Então, isso que você tem que cuidar muito na hora da seleção dos nomes das categorias dos motéis. Muitos motéis da antiga motelaria era simples, era master, era suíte com hidro, era suíte presidencial, executiva, vinha nessa linha. Hoje os motéis estão indo com outra linha, é fit, é flex, é prime, é plus, né? Entra umas categorias mais elevadas. Quando o motel atua com uma suíte mais top, geralmente a suíte mais top remete ao nome do motel. Nesse caso, é o que nós estamos trabalhando, né, Gisele? Que é uma das coisas que talvez a gente implante esse ano. A suíte acaso, né, Gisele? A suíte acaso ainda não é a suíte acaso pela questão da reforma, né? A gente está assim num tempo que a gente tem um pouquinho de medo de fazer reforma pela questão de demora de material, né? Isso. E de aumento de custo também. Então, a gente colocou ali como uma meta para o segundo semestre. A gente fazer essa reforma e fazer a nossa suíte, que hoje é a suíte ousada, que é a melhor suíte que a gente tem, repaginar toda ela e fazer a nossa suíte acaso. Mas então a gente mudou todos os nomes das categorias. Legal, isso mostrou que entrou numa mesma linha, né? Mudou a logo, mudou o conceito, mudou o nome das suítes e entrou com gastronomia bem forte. Isso é uma mudança muito forte que você tem, né, Gisele? Você colocou isso para funcionar, né? Sim, a gente implementou ali, só que você tem que dar também um treinamento, né? Com isso, a recepcionista não vai atender lá e dizer, você quer uma suíte simples? É o que acontecia Exatamente. antes. Então, essa mudança que a gente faz tem que estar junto com o treinamento que você vai dar para a tua equipe. Exatamente. Como ela vai ofertar o teu produto? O teu produto é a suíte, pessoal. É o que você vende. Hoje, na motelaria, a hospedagem representa em torno de 80% a 90% do faturamento, tá? Nos melhores motéis chega aí a talvez 75 nos motéis de alto fluxo de cozinha, tá? Mas o que demanda muito ainda é a hospedagem. Então, o que você mais vende é a tua suíte. Então, é a forma que você vende, é que você faz a geração de valor do teu produto, né, Gisele? Sim, e antes você tinha até feito um outro questionamento sobre a questão das recepcionistas, né? Então a gente fez uma mudança porque antes todo mundo fazia um pouquinho de cada coisa, né? Ainda a gente tem assim, aquele tem que aprender um pouquinho de tudo. Tem que aprender um pouquinho de tudo, porém quem está trabalhando na recepção tem que focar no atendimento ao cliente. Exato. Tem que focar exatamente nas redes sociais, no WhatsApp, tem que estar em contato ali, tem que saber como se comunicar com o cliente.
A gente tem que cuidar um Exatamente. pouquinho de como que acontece isso, né? E precisa ter Uhum. pessoas treinadas e qualificadas para trabalhar aqui na recepção, né? Aqui, enfim, em qualquer outro motel, em qualquer outro lugar, você gosta de ser bem atendido. Uhum. Então, isso foi o trabalho que nós fizemos, ou seja, não quer dizer que o autoatendimento do motel vai mandar a gente embora. Muito pelo contrário, você vai aproveitar esse funcionário, vai qualificar ele para que ele faça um atendimento melhor no telefone, no WhatsApp e nas redes sociais. Tá, pessoal? Então você acaba destinando esse colaborador para que ele seja mais qualificado, para que ele atue mais e venda mais, né, Gisele? E você criar como recompensar esse teu colaborador por ele estar ali querendo vender, né? Atendendo bem. Então, trabalhando com comissão também para essas pessoas que estão fazendo esse atendimento, que estão fechando reserva, que estão mostrando para os nossos clientes que temos uma boa gastronomia, que temos decorações e que estão agregando isso numa reserva, por exemplo. Então, eles também são bonificados por essa questão. Legal, então isso é a comissão sobre resultado, ou seja, você vai pagar alguma coisa a mais para o teu funcionário baseada no resultado que ele vai estar gerando para o teu motel. Quanto mais faturamento, mais ele vai estar investindo também para atender melhor o cliente, para ter maior satisfação e, por consequência, vai estar ajudando a melhorar os resultados do motel. Então isso tudo é uma sequência de evolução que o motel acaba fazendo para atrair mais a clientela do motel. E esse perfil do motel, do teu cliente do motel acaso, ele mudou, né, Gisele? Você percebeu que com essas mudanças o perfil de clientes acabou mudando, né? A gente fez aquela pesquisa de satisfação, a gente tem no Touch ali agora, né, também, mas uma Uhum. pesquisa um pouco mais de opções para o cliente responder no apartamento. E a gente viu ali que muitos dos nossos clientes são casais, né? Uhum. Então a gente foca nessa parte de atender bem os nossos clientes, os nossos casais, sejam eles namorados, noivos, casados, enfim, né? Então a gente viu que o perfil está mais exigente, né? Eles também Exato. exigem. Com certeza, né? Então, são várias mudanças que acontecem no nosso processo, são vários acompanhamentos que a gente faz, né, Gisele? Todo mês conversando, analisando, vendo as mudanças que vão acontecer, programando as evoluções e fazendo as implantações à medida que vai tendo a necessidade das mudanças do motel, né? E essas mudanças, Gisele, foram muito radicais no Motel Acaso ou foram algo que, opa, não, realmente isso aqui foi radical, da água para o vinho. Eu queria que você elencasse pelo menos três aí que foi radical. Radical. Eu não sei se a palavra é radical, né? Eu digo assim, Mas, mudança água para o vinho, ou seja, isso aqui funcionava assim, hoje não funciona mais. Funciona assim e eu não volto mais para trás. aham. Então, a questão, primeiro, a questão do atendimento, né? Da gente ter pessoas que trabalham mais focado nos nossos clientes. Isso é muito importante. E isso não foi uma coisa fácil de fazer. Foi difícil você montar uma Até hoje equipe. ainda. A gente ainda está lutando aí com algumas coisas que vêm acontecendo, né? Mas É normal, é normal. é formar não só no atendimento, mas formar toda uma equipe de trabalho, né? Então, Pessoas comprometidas, essa é a grande dificuldade. Teve momentos que eu lembro que você me ligava totalmente desesperado. Eu disse, Gisele, calma, vamos aham, por partes, sim, vamos organizar, vamos aonde está o problema principal, vamos focar nesse cara aqui, vamos resolver. Então a gente tem uma didática bem de acompanhamento mesmo. Teve vários momentos que a Gisele levantava os cabelos para cima, né, de nervosa, aham. que a coisa não acontecia. Mas no decorrer de todo o processo, ela foi vendo que as mudanças eram necessárias, que as mudanças davam resultado e por isso que ela deu continuidade, né? E a gente continua dando continuidade, né? Isso é diário, a gente ainda tem muitas coisas para fazer e ainda bem que a gente tem essa motivação de fazer essas coisas, né? Buscar Que coisas novas para bom. os clientes e nisso eu posso colocar assim que você me ajudou muito. Você abriu assim a minha cabeça em relação a novidades, né?
a deixar o Que bom. motel com uma cara de nova motelaria. Eu acho que hoje eu posso dizer assim que o Acaso participa dessa nova motelaria que a gente tem aí no Brasil todo, né? A gente pode se Com comparar certeza. a bons motéis, né? Com certeza, porque vocês têm um serviço diferenciado, vocês têm uma suíte bacana, tem um serviço de qualidade no atendimento, tem uma equipe comprometida com a operação do motel, tem uma gastronomia totalmente condizente com a realidade do motel, com o público que ele atua, e também buscando sempre melhorar, ou seja, não ficar parado, buscar inovações. O cliente quer inovação. Daqui a pouco nós vamos colocar no Acaso uma tela interativa lá dentro da suíte, né? Então, o motel antes não tinha nenhuma suíte smart, com TV smart. Hoje, praticamente todas têm televisão smart dentro das suítes. Isso foi uma mudança que ocorreu também, né? Sim. A gente mudou também a forma de ofertar as suítes. Antes, as suítes eram apenas por 2 ou 3 horas no máximo, e a gente mudou, inclusive foi uma das mudanças que nós fizemos na suíte ousada. Era uma suíte que não vendia, né, Gisele? Era muito pouca alocação por mês, né? A gente tem duas suítes que são as mais tops, assim, aqui, né? Que é a ousada e a tailandesa. E você fez uma análise ali que elas estavam locando muito pouco. E aí você colocou ali, ó, vamos fazer assim, por que só 2 horas, né? A gente trabalha aqui com as alocação para 2 horas, né? E passando de 2 horas é o valor do adicional, enfim. Mas essas suítes, elas têm mais tempo, né? Uma delas é 4 horas, a outra 3 horas. Tem tarifa light também, então que antes você não via essas suítes locarem durante o dia. Nossa, assim, Que legal. nossa, locou a 18, a 20, agora durante o dia. Não, agora isso acontece com bastante Exatamente. frequência. O pessoal analisa o tempo que ele vai ficar na suíte comparado ao valor que ele vai estar pagando para a suíte A ou B do teu motel, né? Então você proporcionando isso no momento que o motel está mais ocioso, você está girando, você está dando rotatividade no teu motel. Você está não deixando a tua casa parada. A suíte que você não loca hoje, você não loca mais. O tempo de hoje não volta atrás. Então a gente Já não passou. tinha, a gente não tinha essa tarifa light, a gente não trabalhava, nunca tinha trabalhado com isso, né? E hoje a gente tem a tarifa light das 7 da manhã às 5 da tarde, é um valor diferenciado. E essas outras duas suítes também com um tempo mais elevado, para estimular quem está nessas suítes consumir também, né? Que é o que Com certeza. a gente espera. E isso aconteceu, Gisele, você percebeu que as pessoas, elas ficam mais tempo na suíte, elas aproveitam mais o momento e acabam consumindo mais? Com certeza. Tem um Que consumo, legal. você deve acompanhar ali também pelo sistema, né, que o nosso ticket médio, ele tem um valor bom, né, e Sim. eu notei nessas duas suítes ali, elas sempre têm um consumo bom também. Exatamente. Então foram ações assim que a gente fez e que somando uma a uma, no final ele deu um resultado bem expressivo no nosso faturamento. O bom que a gente fez também é colocar o Acaso no marketplace, ou seja, o cliente pode comprar em diversas plataformas. Ele pode ir lá no Instagram e comprar um pacote sem falar com ninguém, depois mandar um e-mail para o motel. Ele pode entrar no site, fazer uma reserva. Ele pode entrar em contato pelo WhatsApp, entendeu? Ele tem diversas formas que aí a equipe da recepção vai mandar os links para pagamento e o cliente tem total autonomia para poder estar fazendo toda a parte de pagamento e reserva da suíte com toda a tranquilidade, né, Gisele? O que antes não ocorria, né? Você bem relatou ali que isso não ocorria. O cliente, ele ligava, vocês atendiam, você quer uma reserva? Tá bom. Não oferecia mais nada. Hoje, acredito que o processo é diferente. Vocês entendem o cliente e tentam vender mais, vamos colocar assim, né? É bem diferente porque você tem uma interação maior, então você pode mostrar para o cliente aquilo que você tem de melhor aqui dentro, né? E às vezes o cliente nem sabe que você tem uma gastronomia boa, um cardápio muito bom, não sabe que você faz decorações, que você tem tarifas diferenciadas, o que é uma pernoite, às vezes o cliente não sabe, né? Uhum. Então, assim, a gente pode passar as informações e, consequentemente, a gente tem um resultado com mais vendas. Mas Bacana, que legal. eu digo, a equipe de recepção tem que estar treinada para isso, senão não acontece.
Exatamente. Outra coisa que nós colocamos também foi uma governança, né? Uma governanta no motel, né, Gisele? Foi um dos pontos que eu abordei para você poder ter o melhor resultado de limpeza dos apartamentos. Como foi essa implantação da governanta no motel, da tua supervisora? Então, faz alguns meses então que a gente está com a governanta, que foi uma das coisas também que a gente tinha conversado sobre colocar alguém para estar gerenciando, organizando as camareiras, a limpeza, a organização do motel. E faz a diferença. Porque às vezes uma espera a outra fazer, né, e não faz, não. Tem alguém que está cobrando, tem alguém que está vendo. A gente não fazia conferência diária, né? E você colocou ali, tem que fazer conferência. Hoje a gente faz 2 conferências diárias, né? Ótimo! E Olha aí, ó, o Roberto indicou uma, pelo menos, já está fazendo 2, ó, tá? 2. E olha como Exatamente, é isso aí, pessoal. como a gente pega coisas nas conferências que Pega, acaba sempre vai passando. pegar. Aham. Sim, exatamente, mas nós temos que pensar o seguinte, e é uma das coisas que eu até coloquei para a sua equipe. Pessoal, vocês têm que entender que se a tua colega de trabalho identificou um problema, agradeça a ela que não chegou no cliente. As pessoas acham que alguém encontrar um problema, você está arranjando um problema para ela. Tem que ser muito pelo contrário. Olha, muito obrigado, te agradeço por ter encontrado esse problema. Que bom que não chegou no cliente. Imagina o problema que poderia dar isso para o cliente, encontrar aquele problema na suíte. E isso foi uma mudança de perspectiva da tua equipe que eu acredito que eles entenderam que realmente eles fazem parte de uma equipe em prol à satisfação do cliente, né, Gisele? Eu vi assim que a conferência é algo que é super importante. Não dá para deixar, tem que fazer. E daí, voltando à governanta, então ela é uma das pessoas que estão fazendo a conferência, porque ela tem que estar dentro das suítes, ela tem que ver. Ela tem que ver o que precisa melhorar, o que tem de manutenção, o que não foi bem limpo. Enfim, ela tá indo muito bem nessa parte. Que bom, exatamente. Ela entra não só no quesito de limpeza, mas também analisando as manutenções, os consertos das suítes, porque isso fazem parte para entregar uma suíte com plena satisfação, com plena qualidade para o seu convidado. É umas coisas que eu também bato muito e pergunto muito para a Gisele nos nossos bate-papos, né, Gisele? É porque sempre tem coisa de fazer, né? Sempre Normal. Sempre Normal, tem uma coisa normal. ou outra, assim, manutenção é algo que a gente não tem como fugir, né? É rotineiro. É rotineiro. Mas só que a gente tem que saber, às vezes você tem que tentar fazer antes que as coisas estraguem, né? Já fazer algo preventivo, né? Também, o que nem sempre você consegue fazer isso. Mas ele vem dando resultado nessa parte também. Que As bom. conferências são, eu vejo, super importante hoje. Legal, bacana. E hoje, Gisele, como a consultoria lhe ajuda nos seus processos? Conta para nós aí. O que a consultoria te ajuda nos controles dos processos e te dá, acredito que ela te dá um norte, mas que norte ela está te dando? Então, às vezes eu tenho alguma ideia, assim, né? Daí eu já passo para o Roberto. Roberto, o que você acha disso? Isso? E o Roberto vem com uma bagagem que não é só nossa da região aqui, ele vem com uma bagagem aí do Brasil todo, né? De exemplos, de coisas que, isso daí dá certo, vamos fazer. Isso daí talvez não adianta, vamos fazer de outra maneira. Então, não é só dar o rumo, mas mostrar opções em que sejam viáveis para a gente aqui na cidade também, né? E isso, ter alguém com quem você possa trocar essas ideias e que te ajude que te motive ainda mais, faz toda a diferença no dia a dia do trabalho. Porque tem dias que você está mais animado, tem outros dias que não, mas você sabe que tem alguém que você pode contar quando você quer fazer alguma mudança, quando você está tendo uma dificuldade, quando você quer fazer um investimento, será que aquela hora é a hora correta ou não? Então, esse ano assim que a gente está ainda em consultoria, né? Exatamente. Eu vejo muitas coisas boas mesmo, mas a pessoa que está do outro lado, no caso eu aqui, também precisa trabalhar, precisa colocar o tempo, porque é dia a dia, né? Exatamente. É como eu falei antes, 10% aqui, trazendo ideias, trazendo sugestões, trazendo pontos de vista de outros motéis pelo Brasil e 90% na execução.
Ou seja, 10% é planejamento, é conversa, é bate-papo, é traçar uma direção e 90% é execução, pessoal. Não tem o que fazer. É o dia a dia do motel e também, às vezes, a gente implanta alguma coisa que realmente não traz o devido resultado. A gente vai lá e muda de novo. A gente tem que ter essa percepção de fazer os testes necessários para ver se realmente aquilo funciona. Isso vai muito do perfil do motel, do público do motel, da equipe do motel e às vezes muito acontece de que você tem uma equipe muito viciada, com muito tempo de casa e às vezes a vara vai quebrar. Você tem que ter essa percepção. Então isso aconteceu com a Gisele. Ela tinha uma equipe muito antiga e acabou quebrando, né, algumas varas, né, Gisele? Isso aconteceu. Eu acho que as mudanças trazem algumas coisas em relação a isso, né? Mas assim, sendo um pouco mais prático e colocando alguns que a gente fez aqui para o motel, então eu anotei algumas coisas. A gente focou em itens personalizados, né? Que aquelas capas para toalhas, para o nosso enxoval, para levar uma manta para o cliente já numa capa personalizada, chinelos personalizados, louças personalizadas, coisas que a gente não tinha aqui. A gente montou um regulamento. Então, lá no regulamento do motel tem as coisas que as pessoas precisam seguir. A gente fez o nosso vídeo institucional. Esse é um canal que passa em todas as suítes. Então, esse vídeo mostrando toda a nossa estrutura, as nossas suítes, a nossa gastronomia. Então, coisas assim um pouco mais práticas que a gente fez em relação a que veio da consultoria também. Exatamente, são coisas às vezes muito pequenas, por exemplo, o vídeo institucional, às vezes a gente não pensa, mas é algo que dá resultado, né? São coisas pequenas que você melhora um processo aqui, um ali, que acaba dando uma visão totalmente diferente aí para o teu cliente, ou seja, ele vai entrar numa suíte, vai ver, vai conhecer o teu motel, vai ver as outras opções, que às vezes o casal vem para uma suíte para para tomar um banho, hidromassagem apenas ali, aí ele analisa e vê uma outra suíte na TV, opa, da próxima vez nós vamos vir e conhecer aquela suíte, já despertou um desejo antecipado, isso é muito bacana, e aproveitar esse momento, essa oportunidade de venda de forma interativa, tem que ser muito bem explorado no motel, e é algo que está trazendo muito resultado nos motéis que nós atuamos, que estão fazendo além de outros trabalhos, estão fazendo essa parte também, né, Gisele? Outro ponto que a gente colocou foi o fotovoltaico, né? Uma das pontos que eu coloquei. Sim. Exatamente. Foi colocado. Exatamente. Você tinha uma conta de energia muito alta e uma das coisas que eu coloquei ali é o fotovoltaico. Não podia ficar sem esse ponto no motel, né? Que era uma despesa totalmente absurda que vocês estavam tendo, né? A gente tem pela questão dessa quantidade de roupas que a gente lava aqui, né? Vem tudo para cá, então a nossa lavanderia é 24 horas ali trabalhando. Então a gente tinha uma conta assim um valor bem expressivo. Então, hoje a gente já faz alguns meses que a gente está com a energia aí trabalhando, né? E já baixou bastante. Que bom, já está dando resultado, né? Tá. O Lucas está fazendo uma pergunta aqui. Estou com muita dificuldade em contratar. Alguma dica? Não exigimos muito para contratar. Esse é o problema, tá aí o problema. Tu acabou de dar a resposta, Lucas. Não exigir na hora da contratação é algo que realmente traz problema para o teu motel. Você tem que contratar pessoas com perfil. Vai contratar para recepção? Você vai buscar pessoas com perfil de atendimento, com uma boa dicção, que saibam se expressar, que saibam vender o teu produto, que saibam entender o teu cliente e saber o que ele realmente está buscando, né? Vai contratar uma camareira, tem que ver se a pessoa gosta de limpar. Se a pessoa, você vai contratar alguém que não gosta de limpar, como você vai contratar uma camareira se ela não gosta de limpar? As pessoas às vezes não gostam de limpar nem a própria casa e querem trabalhar de camareira de motel. Não vai dar certo, né, Gisele? Então, a gente ainda tem dificuldade também para contratar. A gente tem. Só que antes a gente acabava contratando. Não, essa daqui veio trazer currículo. Pode começar amanhã já. Sabe? Fazia daquele jeito. Mas aí o que aconteceu? Não dava certo. Daí depois tinha que contratar de novo. Hoje a gente acaba ficando... A gente está nesse momento com uma pessoa a menos. Mas a gente está tentando fazer uma seleção um pouquinho melhor, para que a gente não erre na seleção. Porque quando você erra na contratação, é muito tempo perdido, né? É tempo perdido de contratação, de burocracia e de treinamento da pessoa.
Então a gente, É, hoje eu já tento fazer algumas mudanças nos horários, fico com uma pessoa a menos, mas para contratar a gente acaba demorando um pouco mais de tempo. Mas é uma dificuldade que a gente tem aqui na região também. o Lucas está colocando aqui que a região ali é muito devagar, né? Eles têm uma mão de obra muito ineficiente lá, lá na região dele. Ele não consegue preencher as vagas, né? Ele perde muito tempo nessa contratação. Mas assim, Lucas, o que eu digo para ti é o seguinte: coloque por perfil e busque perfil. Ou seja, busque, por exemplo, para a recepção, pessoas que trabalharam em lojas de vendas, que saibam vender, saibam ofertar, entendeu? Busque uma qualificação melhor. Busque, por exemplo, anunciar talvez nas redes sociais, é uma coisa bacana que você pode anunciar. Você coloca um post lá de contratação e remove depois, entendeu? Você coloca, por exemplo, em jornais na cidade, região, certo? Isso vai acabar ajudando um pouco mais no teu processo. O Thiago Dued também colocou um dos requisitos dele. Ele não contrata pessoas fumantes, que vamos e viemos. Pessoas fumantes, elas param muito tempo. A produtividade vai lá embaixo. O que você tem a dizer sobre esse requisito que o Thiago Dued colocou, Gisele? É um requisito interessante, né? Eu não tenho esse requisito aqui, né? Mas pensando bem, ele se encaixa, né? Realmente. Exatamente. Fazendo uma analogia legal, a pessoa que não é fumante, ela tem uma percepção de olfato muito melhor do que uma pessoa fumante. Ela Uhum. percebe mais os cheiros, os aromas. Então, se ela entra numa suíte que ela está com um mau cheiro, a identificação é muito mais facilitada. Agora, quando a pessoa é fumante, ela não vai ter o odor, o olfato mais apurado, vamos colocar assim, né? Uhum. Então, isso é algo do fumante mesmo. Então, é uma coisa bem interessante. Eu acho legal colocar esse quesito no teu motel, para você não contratar pessoas que são fumantes. Até porque, na produtividade, ela fica bastante a desejar, sendo que a pessoa fumante, se ela não tiver uma doutrina, ela tem que ser regrada, ou seja, ela vai fumar o seu cigarro na entrada, antes de começar o trabalho, ela vai ter para fumar lá no intervalo dela e depois quando ela for embora, senão É, fica cada pouco ele sai lá fora para fumar um cigarro, e daqui a pouco a bituca vai no pátio, a bituca vai lá no ralo, e aí como é que fica esse negócio, né, Gisele? daí você vai ter que ficar controlando, né? Uma coisa que você pode fazer outras coisas muito mais produtivas do que ter que ficar controlando o funcionário que está fumando, né? Então, Exatamente, e aí é perca de tempo, você desfoca do que realmente você tem que desprender energia para resolver os problemas pontuais do seu motel, né? E hoje, com a Gisele, nós fizemos um trabalho de posicionamento mensal, ou seja, a gente conversa, planeja e executa naquele mês, né, Gisele? Então, esse é um trabalho bem bacana que a gente. Beleza, esse mês nós vamos resolver o quê? Vamos resolver esse ponto. Então a Gisele vai desprender energia e execução lá para resolver aquele ponto. No outro mês a gente viu se resolveu, não resolveu e vamos para o próximo, né, Gisele? a gente faz uma reunião mensal onde a gente analisa o mês anterior, né, os números, e aí a gente coloca algumas coisas que são mais essenciais e quais são as nossas metas. E o Roberto também faz reunião com a Giza, que é a pessoa que hoje está mais à frente aí da parte do contato com o cliente. Então, o Uhum. Roberto também tem as reuniões com ela para organizar algumas coisas em relação a isso, em relação a pacotes, a vendas, a motivação. Então, ele não trabalha só comigo, né? Então, tem Uhum. reunião com o pessoal que trabalha aqui também, Interno. né? Interno. Sim. Aham. Essa é uma consultoria, como eu falei no início, é uma consultoria personalizada, é voltado para o motel. Então, é um trabalho que eu faço com a Gisele, é um trabalho que eu faço com a Giza e também é um trabalho que eu vou começar a fazer com a Rose, que é a supervisora, né? Então, nós vamos começar a ver as dificuldades dela de se comunicar com a equipe, de buscar a satisfação e como posicionar a ideia dela perante as suas colegas, né? Que é o que talvez ela até tenha dificuldade de como colocar os problemas que ela encontra das suas colegas, né? Sim, e como eu encontrei em você alguém que me abriu assim para pensar e para colocar em prática as coisas, é super importante que tenha essas reuniões e esse contato com a minha equipe também,
para que você consiga também ajudar elas a desenvolverem um bom trabalho, né? Exatamente. Às vezes eu peco um pouco em relação a isso, não marco as reuniões, uma coisa que você pega no meu pé, né? Sem marcar reunião com o pessoal e tal. Exatamente, é acompanhamento Mas de resultado. Como você vai cobrar algo que você não está presente? Reuniões entre equipes é muito importante. A Gisele tem que fazer pelo menos uma reunião por mês com a Gisa, outra reunião com a sua governanta ali no motel, que é a Rose, né? Então ela tem que dedicar um tempo para ver as dificuldades e auxiliar a equipe dela. Não adianta ela só cobrar, ela tem que auxiliar, ela tem que estar lá na frente. Galera, é por aqui que nós vamos, não é por ali. Mas também mostrar como eles vão resolver problemas internos entre o que eles são líderes no caso, ou seja, a Rose comanda a equipe da governanta, a Giza acompanha mais a parte de atendimento. Como ela vai colocar isso para as outras colegas que elas precisam melhorar? Então isso é um trabalho que a gente acaba fazendo no motel quando tem essa consultoria personalizada, né, Gisele? E eu vejo assim que é, elas se motivam após a reunião, né? Então colocam em prática algumas coisas. Então é super importante ter esse acompanhamento. Eu tenho que fazer a minha parte também, né? Mas ter esse acompanhamento da tua parte com a minha equipe. E esse acompanhamento, Gisele, você vê que traz resultado? Conta para nós aí. Traz resultado aí para o motel? Traz resultado para a tua equipe? Sim, se eu não trouxesse, é algo que a gente não nem ia perder tempo com isso, né? E com certeza, eu acho até que eu deveria acompanhar um pouco mais, porque a gente tem que estar a par das coisas. Não quer dizer que eu estou aqui todo dia que eu sei tudo que acontece aqui. Eu não sei. Então, é a equipe que me passa as coisas às vezes eles é que já me trazem a solução. Então, uma das coisas que você falou para a minha equipe uma vez foi que não me tragam só problemas, né? Me tragam um problema e já tragam uma possível solução para aquele problema. Exatamente, ela vem comprometida com o problema de estar a pronto resolução, né? Então isso é muito importante, trazer pessoas comprometidas. A Giza aqui fez um comentário, as reuniões são muito produtivas, tanto com o Roberto quanto com a Gisele, tanto motivacionais quanto para a resolução de problemas. É isso aí, a gente faz um trabalho legal em cima disso para acompanhar todo o resultado do motel. E esse é o trabalho que eu cobro muito da Gisele, para que a gente consiga atingir as metas que a gente coloca. Se não houver essa integração e esse comprometimento com o objetivo, a meta não vai ser alcançada, né? É exatamente isso. Então, ó, a gente está trabalhando, é um trabalho do dia a dia, é algo que depende da gente colocar o nosso tempo em cima disso, o nosso tempo é valioso, mas a nossa equipe tem que estar junto, né? E a gente tem pessoas muito boas aqui que estão comprometidas com o trabalho, né? E eu fico muito feliz por Exatamente. isso. Muito legal. Eu também tenho acompanhado que você tem conseguido pessoas comprometidas com o teu objetivo. E isso realmente traz resultado, tá? Então é a equipe comprometida, todo mundo feliz, busca um resultado comum e a gente atinge ao nosso objetivo, que é a satisfação do cliente e, lógico, o aumento dos resultados do motel, com uma equipe mais entrosada, com uma equipe mais confiante, que vai fazer um trabalho mais qualificado no motel. Perfeito? Gisele, a minha última pergunta para ti, que eu tenho é o seguinte. Então, no final disso tudo que nós estamos fazendo, você recomenda uma consultoria especialista para motel? Recomendo 100%. Né? Recomendo sim, porque eu via como eu pensava antes da consultoria e como eu penso agora depois da consultoria. Então, antes o pensamento era muito mais negativo, e hoje não, a gente já pensa, a gente já teve isso como resultado, né? Então a consultoria já deu resultado. Eu posso colocar a minha experiência pelo aquele resultado que é o que a gente espera sempre, que é o faturamento, né? Exatamente, Então, exatamente. o nosso resultado veio ali no faturamento. A gente melhorou muito o nosso faturamento e isso foi um trabalho do Roberto, um trabalho meu, um trabalho da minha equipe e veio a partir da consultoria, né?
Então, com Exatamente, certeza, eu exatamente. recomendo que se a pessoa tá um pouquinho desmotivada, talvez, ou os números não estão muito bons, não é desistindo. Você tem que, né, trabalhar. E se você tiver alguém para te ajudar, que está naquela mesma vibe que você do trabalho, com certeza as coisas vão para frente. Com certeza, exatamente. As coisas têm que estar sincronizadas, né? Senão, o Uhum. objetivo comum não acontece. Então, ter pessoas comprometidas. E esse é o nosso diferencial. A gente vai a fundo. Por quê? Porque eu já fui moteleiro. Eu já gerenciei motel por mais de 14 anos. E hoje eu converso com moteleiros por todo o Brasil. E todos eles vêm me perguntar: Roberto, o que tu acha disso? Roberto, o que tu acha daquilo? Eu tive um moteleiro semana passada que veio me perguntar o que ele achava de estar adquirindo uma unidade na cidade ou estar construindo um motel numa cidade logo à frente. E a gente conversou e chegamos ao consenso que ele poderia atuar nos dois lados, né? Então, ele veio com uma ideia e eu atingi, cara, faz os dois. Entendeu? Faz os dois que vai dar resultado, mas não entra brincando, entra profissional. E aí ele entendeu que ele vai sondar mais o faturamento do motel e do potencial e vai fazer as ações. Então, não é só a Gisele que me consulta, eu tenho outras pessoas que me consultam também e a gente tenta atuar da melhor forma possível com todo mundo. Ou seja, a gente está aqui para ajudar no máximo que a gente consegue. E eu coloco todo o meu conhecimento, toda a minha energia para que realmente a Gisele tenha resultado, e um resultado satisfatório no motel dela. Então esse é o meu trabalho e eu tenho certeza que dá resultado. Não é só a minha consultoria que dá resultado, esse é o trabalho que o Roberto faz. Mas quando você for contratar uma consultoria no teu motel, veja se ela conhece da tua realidade, se a pessoa fala a mesma língua que você, se ela entende das tuas dores, das tuas dificuldades do dia a dia, porque não adianta vir um consultor lá e ele não conhece do teu dia a dia, ele não sabe como funciona o motel, como é o dia a dia, as dificuldades, equipe, limpeza, gestão, operação, dedicação, e isso vai tornar o teu trabalho completamente dificultoso, porque você vai ter que primeiro, fazer ele entender como você faz, para depois ele buscar soluções. E, sinceramente, ele não vai encontrar. Então, quando você busca pessoas especialistas que entendem da tua realidade, aí sim que a coisa acontece. E aí esse trabalho começa a dar resultado, porque a linguagem é a mesma. Né, Gisele? Então, eu posso falar que eu recomendo, então, o trabalho de consultoria aí do nosso amigo Roberto, porque os números mostram que deu muito certo. Tá dando certo e a gente vai continuar aí crescendo para frente. Com certeza. Então, tá super recomendado, com certeza. Então, Show de bola. é Show isso de aí. bola, show de bola. Beleza. Pessoal, eu quero agradecer a todos que estão aí há praticamente 1h20 conversando com a gente. Nossa, Já passou como uma hora. passou rápido. Exatamente. Tá vendo, Gisele? Você estava com medo da live e olha aí, ó. Já Não. foi 1h20 aí Eu não conversando. tava com medo da live, mas eu não tava conseguindo achar um local legal pra gente conversar, né? Porque Não, mas deu certo. mas deu certo. Deu super certo. Não deu Deu nenhum certo, sim, com contratempo, certeza. não. Com certeza. Então, assim, Gisele, eu quero agradecer primeiramente a você, pelo você ter se desprendido do seu tempo, que é muito corrido, para conversar com a gente aí, para mostrar para outros moteleiros que dá resultado, que vestir a camisa pelo motel dá resultado e que fazer algo dedicado e profissional com certeza vai dar mais resultado ainda mais nessa época de pandemia, que os clientes estão mais rigorosos, estão mais seletivos, pesquisando muito mais, tanto nos padrões de limpeza, muito mais na qualidade e não tendo problemas em pagar por um serviço mais qualificado. Eles querem ter segurança. E o teu motel tem que trazer isso para o teu cliente. Então, primeiramente, quero te agradecer aí por todo o teu 90% de execução, né? E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para o pessoal e também eu quero agradecer a todos aí que estiveram com a gente aí nessa live aí para compartilhar mais conhecimento, conteúdo, o Lucas aí fazendo seus questionamentos, o Thiago do Ed também participando e todos os outros aí que participaram também com suas perguntas aí também. Tá certo, Gisele? Muito obrigado. Ela ali.
Exatamente, ó, o pessoal aí é muito mútuo aí, todo mundo se conhece, então a motelaria se conhece muito bem aí, trazendo resultado, né? Então, Gisele, a palavra é sua aí, deixa a sua mensagem final aí. Então, eu quero agradecer a você, né, por você estar ajudando a gente a alcançar o nosso objetivo, que o nosso objetivo eu não falei na live inteira, mas a nossa meta é ser o melhor motel da região, né? Essa é a nossa meta aqui. E é nisso que a gente está trabalhando, eu acho que a gente está no caminho certo. Quando a gente trabalha com pessoas que estão comprometidas com isso, a gente vai longe, né? E é isso que está acontecendo. E eu espero que eu tenha passado assim, um pouco da minha experiência aí para as pessoas que estão assistindo a nossa live, que elas possam pegar. Eu, quando assisto uma live, às vezes eu pego uma coisinha da live, mas aquela coisinha que eu peguei, já eu consigo aplicar aqui no motel, consigo fazer alguma mudança. Então, eu espero que eu tenha contribuído e que tenha sido produtivo aí para o pessoal que acompanhou a live. Então, uma boa noite para todo mundo, boa noite para o Roberto, para as minhas colaboradoras que eu estou vendo que estão vendo a live também, e para o pessoal aí que a gente conhece, moteleiros aí de outras cidades. Um abraço para todo mundo. Beleza, pessoal. Lembrando que essa live depois vai ficar gravada aqui no IGVTV para todo mundo poder rever no momento que achar mais oportuno, certo? Ela vai também para o nosso canal do YouTube e lá para o nosso blog. Lembrando que o nosso canal do YouTube e o nosso blog tá assim de conteúdo para motelaria, né, Gisele? Tá cheio de conteúdo que você pode usar, entender melhor, rever quantas vezes você quiser. E agora a gente está fazendo um trabalho de redação. Toda essa live vai ser montado um texto com os melhores pontos para que você possa tirar os melhores frutos, as melhores ideias para poder aplicar isso no seu motel. Então a gente está também fazendo um trabalho de redação aí para trazer os principais pontos para todos os moteleiros que querem rever e fazer um trabalho melhor no seu motel para vir com o segmento da nova motelaria. Tá certo, pessoal? Um grande abraço, uma boa semana a todos e a todas que estão presentes. Lembrando, ontem foi o Dia da Mulher, parabenizar a todas aí que estão com a gente, as gestoras mulheres, as pessoas que estão à frente aí de vários empreendimentos, pessoas de decisão, de pulso firme, a mulher forte, a mulher resistente, a mulher esposa, a mulher amiga e também a empreendedora, que está fazendo um bom papel aí por todas as empresas pelo Brasil. Tá certo? É isso aí. Tchau para todo mundo, uma ótima noite. Tchau, tchau. Exatamente. Boa noite a todos e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Bom, pessoal, a Gisele já foi. Eu quero agradecer a todos aí que estão com a gente e a gente vai ficando por aqui. Na próxima semana, nós estaremos aqui novamente às 20 horas e vamos trazer um assunto sobre tecnologia. Vamos falar sobre as 5 tendências de tecnologia para o segmento para os próximos anos. Então, fiquem ligados que nós vamos trazer aí algo que vai ser revolucionário para a motelaria aí nos próximos anos, tá certo? Um forte abraço, uma excelente semana a todos, grandes resultados nos seus motéis e fiquem com Deus. Tchau, tchau.